ditado pelo Divaldo Franco, ditado pela Joana de Angelis, psicografado pelo Divaldo. Momentos enriquecedores. Eu falei o quê? Enobrecedores. Enriquecedores. Ressonâncias do Natal. Na paisagem fria e sem melhor acolhimento, a única hospedaria à disposição era a gruta modesta onde se guardavam os animais. Não havia outro lugar que o pudesse receber. O mundo repleto de problemas e de vidas inquietas preocupava-se com os poderosos do momento. E não mudou nada, né? E persevera distensões apenas para os que se refestelavam no luxo. Vou repetir aqui. E reservava distorções apenas para os que se refestelavam no luxo, bem como no prazer. Aos simples e desataviados sempre se dedicavam à indiferença, o desrespeito, fechando-lhe as portas, dificultando-lhe os passos. Mas hoje tudo permanece quase que da mesma forma. Não obstante, durante aquela noite de céu transparente e estrelado, entre os animais domésticos, em uma pequena baia, usada como berço acolhedor, nasceu Jesus, que transformou a estrebaria num cenário de luz inapagáveis, que prosseguem projetando claridade na noite demorada dos séculos em mais de 2000 anos, inaugurando a era da humanidade e da renúncia. Jesus elegeu a simplicidade a fim de ensinar engrandecimento íntimo como condição única para a felicidade real. O seu reino, que então se instalou naquela noite de harmonias cósmicas, permanece ansejando oportunidade de redenção a todos quantos se resolvam abrigar nas suas dependências. E o seu nascimento modesto continua produzindo ressonâncias históricas antes jamais previstas. Homens e mulheres que moravam contando com sua notícia, homens e mulheres que tomaram contato com sua notícia e mensagem, transformaram-se, mudando-se-lhe o roteiro de vida e o comportamento, convertendo-se a partir de então em luzeiros que apontam rumo felizes para a humanidade. Guerreiros triunfadores passaram pelo mundo desde aquela época, inumeráveis. Governantes poderosos estabeleceram reinos e impérios que pareciam preparados para a eternidade e ruíram dolorosamente. Artistas e técnicos de rara beleza e profundo conhecimento criaram formas e aparelhagens sofisticadas para tornar a terra melhor e desapareceram. Ditadores indomáveis e aristocratas incomuns surgiram no proscênio terrestre, envergando posição, orgulho e superioridade que o túmulo silenciou. Estiveram por algum tempo deixando suas pegadas fortes, que tornaram alguns odiados, outros rechaçados e sob o desprezo de gerações posteriores. Jesus, porém, foi diferente. Incompreendido, o cantor do amor aceitou a cruz para não anuir com o crime. Abraçou a morte para não se mancomunar com os mortos. Por isso, ressurgiu em triunfo e grandeza, permanecendo o ser mais perfeito que jamais esteve na terra, como modelo que Deus nos ofereceu para guia,
quando a humanidade experimenta dores superlativas, quando a miséria socioeconômica assassina milhões de vidas que estertoram ao abandono, quando enfermidades cruéis demonstram a fragilidade orgânica das criaturas, quando a violência enlouquece e mata, quando os tóxicos arruinam largas faixas da juventude mundial em lado de outros males que atestam a falência do materialismo, ressurge a figura impoluta de Jesus, convidando à reflexão, ao amor e à paz, enquanto as ressonâncias do seu Natal falam em silêncio. Ele, que tem salvado vidas incontáveis, pede para que tentes fazer algo, amando e libertando do erro pelo menos uma pessoa, lembrando-te dele na noite de Natal. Reparte bondade, esculpe no coração e na mente, a fim de que jamais te separes dele. Que assim seja. Importante a gente iniciar a reunião, né, falando da figura de Jesus, lembrando a sua vinda e a sua missão aqui à Terra, e essas lições que diariamente a gente ouve para tentarmos, né, praticar, tentar realizar um pouco mais de esforço. Então, a nossa gratidão a todos que nos auxiliam, em especial ao Cristo, que é essa luz, né, a governar aí os nossos destinos, até que a gente alcance a nossa maioridade espiritual. Que esse sentimento que a gente tem nesse momento, essa sensação, né, maravilhosa de falar de Jesus, que ela possa ser comum e que a gente tome, né, a decisão definitiva de praticar, de fazer. O discurso é muito bonito, mas a prática, às vezes, não condiz, né, com tudo que a gente vem recebendo da parte daqueles que guiam, né, os nossos passos, os nossos destinos, ou nos servem de modelo nas nossas jornadas. Que haja paz em toda a humanidade, esse é o desejo, assumir, né, o compromisso de fazer, de realizar, para que essa coisa maravilhosa chamada Terra seja uma morada mais acolhedora para todos nós. Assim nós iniciamos o nosso encontro da manhã de hoje, e que possamos ter compreensão suficiente, né, para entender os temas que vão estar em estudo. Muito carinho por nossos irmãos, que aqui chegam desencarnados também, né, que eles possam se sentir acolhidos na manhã de hoje. E vamos lá aos nossos livros de estudo, porque o estudo é mais importante. Sobre isso aí eu trouxe a leiturazinha de hoje, né? Aquele outro livro estava bonzinho, que ele recebeu essas 4 últimas semanas seguidas. Eu nem olhei ele. Quando eu peguei isso aqui e vi essa informação, eu falei, pô, tem tudo a ver Eu sobre tenho um livro, mas nem li a lição. Eu tenho tudo a ver sobre a pergunta, sobre o que a gente falou ontem à noite ali, né? Mas ainda não viu o vídeo. Sobre errar menos. Mas ainda não viu o vídeo da sessão de manhã. Informar e conscientizar. E ele faz uma pergunta aqui que poderia ser a pergunta aí 464, mas aqui vem a pergunta 619 do Livro dos Espíritos. A todos os homens facultou Deus o meio de conhecer a sua lei? A resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Vamos então à dissertação aqui da nossa irmã Cidufor. O livro é Mereça Ser Feliz, superando as lições do orgulho. Jesus estabeleceu o ensinamento: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vários corações carregados de nobres intenções
ventilam, a partir desse ensino, uma interpretação um tanto discriminatória ao asseverarem que a verdade, nesse caso, seria o Espiritismo. Se bastasse conhecer a verdade espírita, estaríamos então todos os que travaram contato com ela em plenitude e paz, experimentando a liberdade. Que grande verdade! Porém, parece que não é bem assim. A verdade que conheceremos e nos libertará será sempre a verdade sobre nós mesmos, foi dito ontem ali, né? E a doutrina será uma senda, um caminho seguro para a aquisição dessa conquista da alma, a consciência de si que nos ensejará elementos para transitar na evolução com felicidade. A doutrina é um instrumento. Agora, como tu vai usar esse instrumento a teu favor? E é um instrumento e você tem que se especializar naquele instrumento. Isso aí. É que nem eu coloquei ali, sabe? Muitas das vezes a gente entra de forma avassaladora, de forma emotiva. Não, eu vou mudar, eu vou... Cara, vai criar trauma. Isso aí não é um passe de mágica. Isso aí é um processo. E você tem que trabalhar esse processo. É quebra de paradigma, mudança de comportamento, de padrão. Então, quer dizer, não é de um dia para o outro que tu vai mudar. É um processo. E a gente fica nessa neurose, mas um outro lado puxando. Pô, ali, ó, a cervejinha. Ali, ó, isso, aquilo. O vício em geral. O prazer de estar assim, eu estou cansado. Cansado do quê? Cansado é estado de espírito, né, mano? Então a gente às vezes leva de uma forma cômoda procrastinar as coisas por estar acostumado à preguiça. Eu sou espírita, o rótulo vai resolver o problema. É melhor de repente você ser um evangélico, porque às vezes a gente critica, do que esse espírita, entendeu? Ainda bem que eu digo a todo mundo que eu não sou espírita. Eu falo assim, eu não sou espírita. Não, tu lê, tu está buscando informações, bom dia. Tu está buscando informações dentro daqui, está falando ali, é um instrumento. Ninguém aqui é espírita, eu estou falando do mesmo nível, né? Espírita não é um rótulo, pô, é uma consciência. Mas, Carlos, eu vou fazer uma coisa que na hora que eu faço um apanhado da minha vida, cara, 4 anos que eu estou aqui, cara, quanta visão de mundo eu estou tendo diferente, cara, depois que eu entrei aqui, cara. Visão de mundo, cara, como é que não vai mudando, cara? Outra coisa, cara, como é que eu fiquei crítico de mim mesmo? Isso é mais difícil. Estou muito crítico, cara, de mim, cara, A gente vai falar sobre isso na leitura. Eu vejo nessa situação. Não começou, não? Começou. Desculpa o atraso, que eu perdi minha chave. Eu vejo nessa situação o problema que ela vem da autossugestão. Então a autossugestão é indicado, aliás, é usado muito na prática, né? Em determinados movimentos que se diz até espiritual. Então eu vou fazer isso, vou me mudar, agora meu comportamento vai ser hoje, a partir de já. É igual as pessoas que, por exemplo, têm uma mania, vamos dizer assim, do cigarro. Olha, entrou o final do ano, o ano que vem, a partir, eu não fumo mais e acabou. Mas aquilo é uma autossugestão. Se o indivíduo chegar, o cigarro, ele contém química que vai me destruir aos poucos. E eu tenho que pagar por isso. Ainda tenho que chegar lá no fornecedor, me dar uma carteira de cigarro, é tanto, e quer dizer, eu vou pagar para me destruir. E quando eu estiver na pior, aí se arrepende. Poxa, se eu naquela época tivesse feito isso, mas não. Aí as pessoas não entendem que tem que, esse tipo de comportamento, ele tem que ser olhado, ver onde inicia o erro, para combater esse erro. É como o irmão que acabou de dizer, quantas coisas ele está vendo, quantas coisas eu vejo, e quantas coisas eu sou orientado. Mas essa orientação tem que botar em prática. E aos pouquinhos, ir tirando daqui, não, eu não posso fazer, porque lá na frente o produto
né, o resultado, ele não é favorável. Aí diz, poxa, Deus não olha por mim, vou lá no centro, no melhor, mas tem que notar que a orientação foi dada e aquele trabalho de mudança não foi exercitado. Agora isso aí nessa casa aqui, não acontece, porque aqui está se batendo na tecla toda reunião. Não é a casa que vai fazer nada com você, não. É você que tem. Ele falou ali, né, que ele está vendo coisas dentro dele que a gente não via, eu também. E a cada estudo que a gente faz, entendeu? A gente vai tendo novidades, vai vendo o que a gente pode fazer mais rápido e melhor, porque esses livros aí são bênçãos. O Elei, dá licença, deixa eu dar só uma faladinha. Elei, falar uma coisa pra você. Eu vou te dizer uma coisa. 50% depois que eu conheci a doutrina espírita, eu melhorei. Mas 50% ainda falta melhorar. Porque, olha só, as coisas acontecem na nossa vida que a gente busca fuga, entendeu? E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu, de vez em quando, estou fumando um cigarro. Porque tanto problema que eu tenho, eu não consigo. Então a fuga é o cigarro. Eu já ruí as unhas todinha, para não chegar e gritar e berrar e botar tudo que eu tenho para fora. Então eu preferi ruir as unhas, só não ia do pé que não foi na boca, entendeu? Então eu vou te falar, essa não é casa não, é a doutrina espírita que nos educa. Eu já melhorei 50%, mas ainda falta 50% para me melhorar. Ele, vamos falar um pouco desse negócio de aliar a situação, que não no mesmo caminho que os outros vai. Aliar a tua situação, eu vim num lugar assim, aliar a tua situação financeira de vida, a situação de conquista, a situação que você está vivendo. A reforma, como o Carlos fala muito isso, eu passei a vender essa ideia. Deus está dentro de você. Independente de quanto você tem no bolso, independente de quanto... Você vai conseguir chegar lá, é questão de tempo. Aquilo ali está sendo posto para você como prova para ver como é que você vai conseguir. Ninguém é melhor do que eu para falar isso. Então você vai conseguir. Não, eu estou te falando a ligação da conquista com o que você está seguindo. O obstáculo ele vai ter ali. E o Deus que está dentro de você vai fazer você romper aquele obstáculo. Isso aqui é o principal. Fome, sede, falta de dinheiro, tudo isso daí você vai romper, cara. Você vai romper. Vai, Carlos, leva. A verdade que conheceremos e nos libertará será sempre a verdade sobre nós mesmos. Acho que aqui eu li. Sempre nós mesmos. E a doutrina será uma senda, um caminho seguro para a aquisição dessas conquistas na alma. A consciência de si que nos ensejará elementos para transitar na evolução com felicidade. O Espiritismo é meio, a educação divina é o fim. Conscientizar é tomar contato com os conteúdos velados da mente, estabelecendo conexão com o ser divino que há em nós. Tomemos como exemplo o orgulho. Sabemos que somos orgulhosos, estamos informados disso, mas não temos consciência plena de suas manifestações, dos detalhes de sua ação. Essa a diferença entre conhecer e saber. A conscientização surge quando aprendemos a utilizar a informação para a transformação. A informação é atividade cognitiva que só abrirá portas para a conscientização quando houver o aporte dos processos renovadores da sensibilidade humana. O conhecimento é capaz de acionar desejos novos, excitar planos e mudanças, mas somente o sentimento é capaz de movimentar a vontade firme para manter e concretizar caminhos novos. Dá uma palhinha aí, cara. Vamos lá. É aquilo que a gente falou ali. Primeiro vai no consciencial. Eu tenho que me modificar, eu tenho que saber o que eu tenho de problema. Qual é o meu defeito? Eu me conhecer. E saber que isso aí não vai mudar de uma hora para outra, porque foi muitos anos, ou milhares de anos, sabe? Massificado naquele exemplo, naquele objetivo, naquele desejo. Hoje a gente mudou os desejos, mudou os objetivos. Então o nosso tesouro hoje é diferente. Ontem era uma arca cheia de ouro,
Hoje é uma consciência limpa, sem culpa, sem medo. Então, quer dizer, a gente mudou os nossos tesouros e a gente tem que mudar os nossos caminhos. Só que a gente ainda está viciado no lado cômodo, a gente ainda vive num corpo de carne, num mundo material. E a gente tem que conciliar o melhor, o menos agressivo nessa mudança, porque senão, mais tarde, tu tem uma recaída, vira um trauma e virar o samba do crioulo doido, né, mano? Você tem que entender. E aí deram um exemplo aqui da mudança, né, de hábito e tal. Qual é? Eu não vou com a cara da avó da Tânia, mas eu tenho que entender, eu tenho que amar a Tânia. E toda hora que eu falo, o problema é da Tânia, não sou eu, não é a Tânia. Eu cheguei a falar, não, eu tenho que amar a Tânia. A Tânia é minha irmã de caminhada evolutiva, eu tenho que amar a Tânia. E toda hora que eu lembrar da Tânia, eu massificar isso, porque você está mudando formas de pensamento, hábitos já concretados na tua base, lá da tua casa mental há muito tempo. Estou falando de uma pessoa que está aqui, mas pode estar há milênios me acompanhando. E aí eu tenho que mudar isso, não de uma forma logo comportamental, e sim mental. Mudar o meu mental. Ela pode me agredir, mas eu tenho que entender. Ela é uma criatura de Deus. Se é uma criatura de Deus, tem algo de divino ali dentro. Ela está num momento ainda pequeno, mas ela é uma criatura de Deus. Ela não é uma criatura do demônio, do diabo, da coisa ruim. Ela é uma criatura de Deus. Então tem alguma coisa boa. E eu também sou criatura de Deus. Eu tenho uma consciência que eu estou me entendendo. Eu tenho que entender que eu tenho que amar. E quer dizer, isso tudo, isso eu estou falando do comportamento de uma pessoa com outra, mas tem que ser com o dinheiro, com as coisas. Eu vou lá numa lojinha, aí não é questão de grana, mas tem uma camisa de R$9, que eu achei mais ou menos, e tem uma camisa de R$11, que eu achei melhorzinha. Pô, não vou comprar de R$9, porque eu vou sobrar tudo. Aquilo ali é você pensar pequeno para você. Pô, tu vai ficar a vida... Quantos anos com essa camisa, falando, pô, poderia ter comprado poderia ter comprado a outra. Isso vai te dar trauma. Isso vai te dar, sabe, uma vibração negativa. E a prosperidade não está em vibração negativa. Então são hábitos teus que te sabotam, que te leva, sabe, a vibrar baixo. E o canal, a frequência da prosperidade não vem porque você está traumatizado na vibração baixa. Você está ali, ó, há um cranco, você está sempre trabalhando baixo. Não, vou poupar menos aqui, vou poupar menos. Isso aí não está dizendo que é para desgastar dinheiro, mas você entender, você com você. Entender, eu naquela situação me dei o melhor para mim. Aí eu vou dormir cedo para acordar bem. Aí tu vai lá ver um filme, outro filme, quando vê, dormiu 3 horas da manhã e acordou no bagaço. Mas por quê? Tu se deixou levar. Em cima de quê? De hábitos viciantes que te deprimem, que desorganizam o teu corpo, o teu organismo, em cima do quê? Uma viciação boba, vamos. Então eu tenho que entender, uma comida, eu estou com pressa de comer um pão. Aí depois, porra, tinha um ensopadinho lá na geladeira, ela só escolhi comer uma coisa melhor. Quer dizer, não é questão do pão, porque no final a questão é a tua vibração. Depois tu fala, porra, eu comi uma porcaria, eu poderia não comer uma coisa boa que tinha ali ao meu alcance, que dava para eu pagar. Então isso tudo são posicionamentos que a gente se amar. Entender a proposta do amor em tudo, no financeiro, no comportamental, no vivencial, e a gente só vai para a igreja achando que tem que falar bem com o outro, mas está cheio de raiva por dentro, tá aí, e não olha no espelho de manhã e não fala, pô, eu estou bonito, pô, hoje eu estou triste, pô, hoje eu não estou legal, pô, hoje eu estou radiante. A gente olha para quê? Para olhar o cabelo, para olhar a barba, olhar a roupa, olhar se está legal, mas olhar para si a gente não olha. A gente não se vê ali. Por que eu não estou legal com o meu dia? O que está me fazendo
ficar assim meio nervoso, meio ansioso, meio deprimido, meio isso, meio aquilo. A gente tem que parar e fazer, sabe, essa introspecção. Porque senão a gente vai andar sendo gado, guiado pelos outros, fazendo as coisas dos outros. O problema é do político, o problema é do mundo. Não, o problema sou eu. E eu vibro dessa forma. Quanto mais eu olho para o político, eu olho para ali, eu olho para lá e eu me infernizo nisso. Porque eu estou me associando a isso, vibrando embaixo. Que o importante sou eu, o importante não os outros. Ou então eu estou na casa errada, eu estou na filosofia errada, eu estou na crença errada. Porque eu sigo para um lado e me dou, sabe, o desleixo de ficar o tempo todo do outro lado. Pô, obrigado, cara. Valeu, cara. A gente precisa disso aí, cara. Aí daí o que ela falou ali, né? O saber, o conhecer e o saber, né? Não sei se eu parei aqui, mas vale a pena falar. A informação é atividade cognitiva, que só abrirá portas. Então, a informação é atividade consciencial, inteligente. Então, a gente tem que trabalhar esse lado cognitivo nosso. Vocês estão vendo? Essas obras aí têm que ser estudadas na casa espírita. Na casa espírita não, na nossa casa. Tem que levar lá, fazer a leitura disso aí com toda a calma do mundo. Hoje, ontem eu comprei um livro, que eu por acaso abri o YouTube para ver um outro vídeo. Aí abri ali, eu já ia trocar, mas na hora a mulher falou uma palavra ali que eu nem lembro, que me chamou a atenção. E eles estavam estudando um outro livro. E o livro é igualzinho a esse conceitos. E estava um grupo estudando os conceitos daquele livro. Aí quando eu falei, pô, vamos ver. Era o que? Era um tutorial? Era um tutorial na internet. Cada um na sua casa fala sobre o livro. É uma live? Foi legal. Pô, vou ver qual o conceito. Eu só vi aquilo ali, foi em 2 minutinhos. Eu falei, porra, que maneiro. Eu nem vi o resto da história. Eu fui lá e vi o preço na estante virtual para dar o livro. R$8. O frete é 13. Aí deu R$21. Eu falei, sai barato. Só pelo esse capítulo, não quero nem saber do resto. Aí comprei lá o livro. O livro não é religioso, é consciencial. É de conceito. Pô, Carlos, você está falando aí agora, eu estava pensando há 20 anos atrás, as reuniões, você sabe disso, você já foi da área, mas as nossas reuniões, cara, depois do céu, as nossas reuniões, cara, de empreendedor, você chegar com uma leitura, porque você tem um monte de gente envolvida, uma opção de religião, você não precisa se assumir qual religião que você é, você chegar com uma leitura dessa, cara, a cabeça das pessoas, ela fica diferente, cara, nas reuniões que tem. Você como supervisor, cara, tu pode... Não, eu implantei isso Não se quando estava aqui. Mas foi um grupo de promotores, não botei de vendedores. Porque os vendedores são mais arrogantes, eles sabem tudo e tal. Os promotores, eles já dão ouvido ao supervisor. Aí eu fiz isso, mas numa visão holística também, mais focada para o profissional. Isso aí. Entendeu? Muito bom. E o que eu colocava ali, ó, não é o quanto lê melhor, o quanto mexe, é entender a mensagem, a proposta. E então é para a gente ter essa vontade de crescimento profissional, porque senão a gente vai ser mais um a levar, sabe, o peso. Mais um que o sistema vai te levar, vai te jogando, mais um. Isso aí, cara, colabora para você fazer uma sociedade melhor, cara. Uma sociedade melhor em cima de você. Até para a escola. Mas a escola faz isso, Mas a escola já é isso. A escola faz isso. Pegar uma leitura dessa e colocar para todo mundo, pô. O conhecimento é capaz de acionar desejos novos, excitar planos e mudanças, mas somente o sentimento é capaz de movimentar a novidade firme, movimentar a vontade firme para manter e concretizar novos caminhos. Aqui que eu falei. Como candidatos a melhor espiritual, torna-se imperioso habituarmos a constante lealdade consciencial, a fim de exercer avaliações sobre qual é a nossa verdadeira condição espiritual. Estamos apenas informados
ou já temos escalado o íngreme monte da conscientização. Apenas repetimos textos e princípios ou já nos esforçamos por absorvê-los nas particularidades da vivência. Repete essa última frase que tu leu aí, vamos prestar bem atenção no que está falando aí. Então vamos aqui, vou começar aqui. Estamos apenas informados ou já temos escalado o íngreme monte da conscientização? Apenas repetimos textos e princípios ou já nos esforçamos para absorvê-los nas particularidades da vivência? Apenas estudamos ou já nos habilitamos ao serviço desafiante de descobrir na existência como usar o tesouro da cultura para o crescimento? Uma criatura informada poderá realizar amplos voos nas realizações do bem. Entretanto, somente os conscientizados saberão como usar essas realizações para a sua libertação pessoal. O Espiritismo é precioso tesouro de paz. Sua mensagem é um horizonte de esperança que se abre para os aflitos e espoliados da humanidade. Compete ao esforço individual o mérito das conquistas que surgirão quando o homem deixar os domínios da crença contemplativa e das convenções religiosas, passando a operar decisivamente na formação de novos hábitos através da autoeducação persistente e valorosa. A terra só sobra, a terra desvaira em informações sobre a existência de Deus. Resta agora sentir Deus, compreendê-lo. Nas esferas abençoadas do Espiritismo, igualmente, cuidemos para não empanturrar o cérebro e esquecer de digerir com o coração. Você vê como é que... Provavelmente você não planejou a leitura inicial, falando sobre a figura do Cristo. Ele vem da edição trazendo o mesmo, entendeu? O conceito, tirando o enfoque religioso e colocando, sabe, o consciencial, que a doutrina espírita não explora um lado, que os esotéricos exploram, que é que você pode ser feliz aqui. Você pode, aqui a gente está numa programação que a gente fala, ninguém pode ser feliz o tempo todo. Ninguém pode ter paz o tempo todo. Ninguém pode amar o tempo todo. Isso é uma programação. Mas você pode saber conviver com isso, né? Até com o amigo daqui, você pode saber até a convivência, né? E esperar que isso vai acontecer. Não, mas o conviver com isso é o que? Se misturar? Ou você entender, mas deixar a parte? Conviver é se prostituir, se corromper? O que é conviver com isso? A gente tem que entender porque o que eu sou agora vai pesar para onde eu vou amanhã. É vibração, porque você não vai ser assim. Não adianta projetar, porque o lado seleto lá é pela vibração, não o que você vai ser, o que você é. Carlos, eu acredito muito que o Espiritismo, até porque eu estou vendo isso na própria casa, ele te prepara você para uma montanha-russa. Você tem que estar esperando isso, que a vida é uma montanha-russa, altos e baixos. Eu estou aqui inteiro, hoje, amanhã eu não sei como é que eu vou estar, então eu tenho que ter preparação lá para frente para essa montanha-russa, cara. Sim. Mas olha só, vou dar um exemplo aqui do Chico, que é um negócio bem legal, parte do lado emocional da coisa, né? O Chico trabalhava o tempo todo, quando chegava do trabalho, fazia um trabalho lá no centro, ralando, chegava à noite bem tarde, e aquilo era um dia, outro dia. Uma vizinha dele teve essa percepção, o cara rala, e quando chega em casa, ainda está o cachorro lá, latindo, pedindo comida, aí ele está no bagaço, tem que ir lá botar comida, botar água, botar água. Eu vou ajudar o Chico. Foi lá, num dia, pegou um bifezinho, botou um veneninho e jogou pro cachorro. Putz. Matou o cachorro.
E o Chico ficou sabendo. Achou que fazia parte do processo. Não, mas olha só, não. Olha só o problema. O Chico ficou sabendo. Demorou um tempo, veio e mandou. E aí, Chico, quando é que tu vai resolver o problema? Aí, ele, que problema? Que problema? O problema da raiva que você está tendo da senhora lá, isso está atrapalhando a mediunidade. Eu quero te passar mensagem e não consigo. Eu quero passar informações e não consigo. Vai lá e resolve lá teu problema com ela. Resolver meu problema com ela? Resolver como? Eu vou falar que ela é assassina do meu cachorro? Não vou te dar uma ideia. Vai lá e fala, ô minha irmã, qual é a coisa que você desejaria ter? Qual é o presente que você gostaria de ganhar? O que você gostaria mais de ganhar na vida hoje? Chico, eu vou te dizer uma coisa que eu gostaria, eu sei, não está na minha altura, mas eu gostaria de ter uma máquina de costura. Uma cincha, meu Deus do céu. Hoje eu comprei um Apple, né? Um laptop Apple, aí 15 mil reais. Aí. Cinja Liuxin, todo mundo conhece. Aí daí ele chegou na próxima comunicação com o Emmanuel. Sabe o que ela queria, Chico? Ô Emmanuel, uma máquina de lavar, uma máquina de costurar. Cara, olha só, mano, viajou na mão dessa. E daí, tu sabe quanto custa uma máquina de costurar? E você sabe o que é prestação? Aí o Chico foi lá e comprou a máquina de lavar, de costura, e deu de presente. A mulher ficou tão maravilhada com aquilo, que bajulou, que abraçou, e o Chico ali esqueceu do cachorro. Esqueceu o ódio que ela matou o cachorro. De tanto ela bajular o Chico. E aí o Chico passou a ter frequências para receber a comunicação. Então, quer dizer, isso aí dá um exemplo de que não é barganha, mano. É você mudar o teu espírito, o teu lado de ser. Você tem que usar um mecanismo. É ser o menor para ser o maior. Você vai se sacrificar em cima de coisas que você está maluco. Então são possibilidades, são infinitas possibilidades, mas e muitas você nem imagina. Mas a gente tem que parar, que essas informações vão vir. Basta a gente dar esse ato, esse espaço, né, para essa comunicação vir. Às vezes direta do médium, ou do espírito, ou consciencial, você consigo mesmo ali, né? Era o Chico, hein? O Espiritismo é precioso tesouro de paz. Sua mensagem é um horizonte de esperança que se abre para os aflitos e espoliados. Não, eu já li, eu estou, acho que do outro lado. Não, estou aqui embaixo. Aqui mesmo. Sua mensagem é um horizonte de esperança que se abre para os aflitos e espoliados da humanidade. Compete ao esforço individual o mérito das conquistas que surgirão quando o homem deixar os domínios da crença contemplativa e das convenções religiosas, passando a operar decisivamente na formação de novos hábitos. Aqui já lemos já. Através da autoeducação persistente e valorosa. A Terra desvarou em informações sobre a existência de Deus. Resta agora sentir Deus, compreendê-lo nas esferas abençoadas do Espiritismo. Igualmente, cuidemos para não empanturrar o cérebro e esquecer de digerir com o coração. Conhecer não basta, é necessário transformar-se para melhor. Conhecer é ter opção, mas só a conscientização oferece respostas. Conhecer auxilia, conscientizar é caminho para ser feliz.
a dicotomia, quer dizer, os dois caminhos íntimos, entre conhecimento espiritual e realidade, pode provocar severas lutas no aprimoramento pessoal. A esse respeito, chamamos para uma reflexão sobre a urgência de investigarmos cuidadosamente os estudos doutrinários, adequando-os sempre ao mundo dos sentidos individuais, instaurando o construtivismo moral, usando a reflexão nos conteúdos, aprendendo a problematizar, ao invés de selecionar respostas prontas, acostumando-se mais a reciclar que repetir padrões, desafiando o mundo das descobertas. Isso é a escola trabalho, né? Porque a escola É o trabalho da gente saber lapidar, o discernimento, né? Pedagogia. Esse construtivismo moral se viabilizará pela instalação de grupos pequenos que aprendam a se amar e respeitar, nos quais se possam falar das singularidades, dos sentimentos, da formação pessoal de vida, suas lutas, seus conflitos, buscando todos juntos pelas vias da solidariedade e da fraternidade, os caminhos morais nobres, fazendo descobertas sobre valores humanos, avaliando as dores íntimas, encontrando resposta para as angústias humanas. Agradecer a Deus que Ele nos colocou dentro do centrinho e não no centrão. Hoje eu estava vendo um estudo, aí foi interessante, que era o palestrante ali, a parte que dá o estudo, um tal de André Luiz, não sei o quê. Eu vejo muito esse palestrante, né? Aí, ela falando sobre a pergunta de hoje, né? Aí ela falando, teve uma vez que eu, abrindo a porta do carro, amassei o carro do lado. Aí, quando um dia ou 2 dias depois eu entrei no prédio, não foi no mesmo dia, mas horas depois, o porteiro falou, o fulano, o dono, amassaram o carro do rapaz lá, mas tenho certeza não foi teu filho não precisa se preocupar com isso. E ela sabia que foi ela. Aí dali ela foi para o centro, e ali estava a mensagem do Cristo, amar o seu próximo como a si mesmo. E aí foi dada ali uma dissertação ali em cima desse amor. E ali ela saiu cheia de culpa. Foi lá, dali do estudo, foi lá, bateu na porta. E ela declarando para o palestrante e o grupo todo ali. E todo mundo riu na hora que ela falou. Que picareta, que muquirana. Mas, aí eu saí dali, bati na porta dele e falei, meu senhor, a sua porta está amassada, e fui eu. Na hora que eu saí, eu bati na porta e amassei. O senhor pode ir lá, ver o conserto dela e me dar o valor? Aí foi lá e veio, me deu o valor, ela foi lá na coisa e falou, eu que vou pagar isso. Como é que eu posso pagar isso? Você pode me parcelar em quantas vezes? E foi lá e fez o pagamento. Aí ele falando sobre a pergunta, que hoje vai ser lida aqui, né? Sobre isso. A gente saber fazer esse discernimento, porque isso tudo são provas. Quanto vai custar? Não importa. O mais caro é você não fazer aquele remendo, aquele conserto. Ali, se você não fizer, sai mais caro. Às vezes a gente é intimidado. Eu quebrei uma lanterna e deixei o cartão, né? O cartão no papel no leite do cara. Eu sou proprietário do carro que quebrou sua lanterna. Tá o meu telefone aqui, liga para me colocar uma lanterna nova no seu carro. Eu saí que eu estava com pressa, não pude esperar. Meu carro foi sem trabalho.
Parei que eu parava o carro lá e descia para a cidade de metrô. Aí deixei lá o carro, aí quebrou a lanterna, fui manobrar o cara, a unha do cara era uma palha. Aí eu botei, estalou na hora que eu fui manobrar. Aí deixei, aí o cara ligou para mim. Aí eu falei assim, cara, tu mora onde? Até preciso que o cara morou. Eu falei assim, pô, cara, tem uma piscina aqui que eles prestam serviço para mim. Ele vai colocar uma original de fábrica para você. Dá para tu vir aqui? Eu vou ligar, eu liguei para os meninos. Ele disse, não, vai chegar um cara aí, não sei o quê, vê quanto que a lanterna dele aí, coloca que eu vou pagar. O cara ficou agradecido, não, cara. Cheguei, eu peguei na minha conta e tirei. Você já passou comigo também, mas o importante é a gente entender aonde está a nossa falha. Porque isso tudo aí, esses relatos, que nem ela ali falou no lado ruim da coisa. Ela ali jogou para fora, ela ali botou, sabe, a cara a tapa. E ali ela ganhou muito mais, né? E ele aí, o cara também, o palestrante, colocou ela como referência em cima disso, entendeu? Foi legal ali a palestra, eu não vi tudo, que eu estava correndo, foi um dos casos que eu me atrasei aqui hoje. Então vamos para isso. É imperativo a renovação pedagógica dos métodos que exigirão muita humildade e a centrada disposição de aprender, principalmente a parte de quem guarda maior lastro na experiência da espiritualidade. Olha aí. Em suma, constata-se claramente que a informação espírita é a luz que se acende. Contudo, manter-se na luz é uma questão de consciência e sentimento renovado. Informados já estamos, falta-nos agora sentir o que já sabemos, porque sem sentir jamais adquiriremos a base evolutiva da conscientização, a compreensão, conforme assinalam os bons espíritos na referência de apoio acima. Que assim seja. Maravilhosa. Então vamos. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta é 464, da lição de hoje. Pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Repete, André, entendeu? Perfeitamente. Resposta: estudai o caso. Os bons espíritos, só para o bem, aconselha. Compete-vos discernir. Já está. As mensagens já foi explicado tudo, né? Vamos lá, primeira vez aí para fechar com chave de ouro ali. Tem o dito que orai e vigiai. Depois de um certo tempo que nós conseguimos adquirir uma certa experiência espiritual, que seja pouca, a nível do nosso conhecimento, nós já distinguimos quando estamos mentalizando, pensando, se tem uma interferência, se tem aquele pensamento contrário ao bom senso, ao modo bem e bom de se projetar na vida, né? De se caminhar. Poxa, então, quando vem um certo pensamento, pô, calma lá. Aí é aquele de orar e vigiar. Nós temos que estar sempre atentos. Ô, Erlei, isso aí é retórica, é falácia. Não, mas para fazer Não, também. mas Erlei, quando o cara é do bem, ele é do bem. Ele entende qual é a proposta certa a fazer. Se ele está ali numa situação dúbia, é que ele está procurando, sabe o quê? Alguma mensagem para ele não fazer o pagamento. Ele está questionando, aí ele está ali entre o diabinho e o anjo. Isso tudo são metáforas para dizer que você tem ainda uma personalidade dúbia, duvidosa. Você ainda está nessa dicotomia. Pô, eu quero me dar bem ou eu quero me dar mal? Eu quero ir para o céu ou eu quero ir para o inferno? Eu quero isso ou eu quero aquilo? Sim, mas você ainda não é quer. relativo. Mas você não quer ser sentir você. que não está no caminho certo e cortar dali mesmo.
Olha, se ele quiser cortar, é muito fácil entender. Olha só, essa companheira na minha vida agora, ela tem os hábitos, sabe? E quando ela fica na bronca com a pessoa, ela descarrega no palavrão. Aí eu tive conversando com ela, mostrando que aquilo ali faz um mal para ela mesma. Aí ela diz, mas eu não faço por mal, eu falo para poder descarregar. Aí eu sinto bem depois que eu descarrego. Olha, de repente você vai fazer ela morrer do coração. Ela é aquilo ali. Não Ela tem é que mudar. aquilo. Ela é aquela personalidade. Você não tem que mudar ela, você tem que exemplificar o que é de bom. E pronto. Porque o que ela está dizendo é uma verdade. Ela está botando para fora, porque o que ela não consegue segurar lá dentro. E se ela segurar lá dentro sem conseguir, ela pode gerar, sabe, ali, materializar uma doença. Eu estou acompanhando aqui, bota ele aqui em casa, eu estou vendo Zé Carlos toda hora, repetindo a mesma rapaz, que vontade de... E para você, ela tem uns hábitos, e para ela você tem outros. Eu não estou no teu livro, não. Odemir, um dia chega mais cedo, só um instante, chega mais cedo lá em Luciano, a gente vai pegar no CI. Ele está com 77 anos. As mesmas pessoas, o Odemir só Zé Carlos. Aí quando ele veio do Sírio, eu estava trabalhando no Albi. O cara com 10 pessoas, que a casa dele ficaria naquele lugar, o Odemir sabe, no meio do Largo da Bica, aquelas mesmas pessoas. Eu não aguento mais. As mesmas pessoas, as mesmas histórias. De manhã cedo, segunda, que ele é aposentado, segunda, terça, parece uma ladainha missa. Aí fica aquela filha esperando. Aí vai, não fica nem meia hora para ele pensar. A mesma história. A filha, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. A vida do cara fala assim: meu pai está estressado. Eu falo assim: meu pai está estressado por isso. Por isso que ele não está nem parando por isso. Mesma história. Mesma história assim. Eu estou no mesmo nível da senhora, da tua namorada, estou no mesmo nível dela. Tu acha que tá? Eu tô. Me irrita, eu xingo, eu falo, eu reclamo, vamos lá, cara. Mas só que tem um detalhe, né? Eu não falo assim pra ela com arrogância, né? Só mostro. E Então procuro você não é o fazer. santo e ela é o capeta. Procuro não fazer. Ela você é o cara que pode ficar nervoso, mas eu não vejo você ficar agitado nos problemas. Foi onde ela falou: eu vou largar a igreja e vou seguir aonde você está. Eu falei: não, você primeiro tem que compreender o que é aquilo lá, o que é o espiritismo, para você saber o que você quer. Não porque você quer me seguir, porque eu vou lá. Vambora, Helê, vamos parar de proselitismo aí. Daqui a pouco a gente Mas uma coisa puxa a outra, né? Não, daqui a pouco a gente vai te canonizar. O santo em busca da verdade. Vamos lá. Já foi você que começou isso. Falando que pagou lá a lanterna. Canonizado. Mas também tem um lado fora, depois eu eu ainda continuo com aquele meu problema do dinheiro lá no estacionamento do Recreio. Pode ir. Distinção dos pensamentos. Devemos analisar o que nos é sugerido para sabermos de onde partem os pensamentos. É fácil distinguir os pensamentos bons dos maus, bastando um pouco de razão para que possamos entender. Se estamos acostumados às coisas vãs, percebemos que os pensamentos são inferiores, mas a ligação deles com os nossos escapa à vigilância, de modo que eles nos dominam os sentimentos. O condicionamento é um fato. Se nos acostumamos a fazer o bem, a disciplinar a nossa mente, os pensamentos inferiores não acham guarida nela. Eles sempre investirão contra nosso caráter, porém, não achando sintonia, se desfazem e procuram outra moradia onde se instalam, por terem encontrado seus iguais. Já falamos muitas vezes que os nossos pensamentos não são contínuos, atuam mais ou menos de acordo com a escala evolutiva a que pertencemos. E sendo assim, eles têm intervalos. E nesses intervalos nos são sugeridas muitas ideias que se consorciam com as nossas. Se os bons espíritos só bons conselhos sugerem, cabe a nós outros, onde estivermos,
analisarmos os pensamentos que despontam na nossa casa mental e aceitá-los ou rejeitá-los. Então, se vem um mau pensamento, quem é que foi que sugeriu? Se não é meu, é de um mau espírito. E se é um mau espírito, por que ele conseguiu chegar a mim? Mas aí, cara, que está a coisa. Para poder se entender isso, tem que já estar no patamar de conhecimento. Porque aquele que está sempre aí, ele está procedendo normal. Não, aqui não está dizendo que você tem que saber, não. Você tem que sentir. Você tem que ser do bem. Você tem que ser do bem. Porque você está dizendo que a gente tem que se corromper. Gostar de uma coisa e fazer outra. Não, a gente tem que gostar de fazer a outra coisa. A gente não tem que se corromper aos nossos princípios. A gente tem que gostar, sentir. Ali é melhor. Ali eu vou estar melhor. Porque se eu falar, pô, ele vai me dar prejuízo no bolso, eu não vou me modificar no sentimento, só na ideia. As palavras que vêm não são inspiradas. E se são boas, colaboram com a nossa grandeza, com o nosso crescimento espiritual. Vejamos o que diz Paulo a Timóteo na sua segunda carta, aquele companheiro. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Isso aqui é muito difícil, né? É muito difícil. Devemos observar se são vãs as palavras que ouvimos. Se forem, elas estão ligadas em Jesus, por serem da ordem do amor universal. É o que devemos fazer com os nossos irmãos em caminho. Não perdermos tempo, mas trabalhar com palavras elevadas para despertar elevação nos que ouvem, como sendo um trabalho de luz na iluminação das criaturas que se encontram em dificuldade de se desembaraçar dos liames inferiores das trevas e das ilusões. Devemos pensar com ordem, falar com harmonia, escrever na justa posição dos sábios, para que possamos ajudar melhor e servir com mais eficiência. O estudante das verdades espirituais deve observar seus próprios pensamentos. Precisa verificar se pensa automaticamente, sem levar as ideias ao crivo da razão, pois nesse automatismo pode o homem sofrer duras consequências das suas ideias indesejadas. Deve compreender que tudo na vida deve ser vigiado para não crescer em nós a tentação ou as tentações. Pensemos bem no que vamos falar a alguém. As palavras são de luz e podem levantar caídos, fazer andar os paralíticos e aumentar a esperança nos sofredores de toda ordem. Deve saber que os caídos mais difíceis de levantar são aqueles que se consideram inúteis à sociedade. Os mais arruinados pela paralisia são os que esmorecem no trabalho do bem. E os maiores sofredores são os que ignoram as leis de Deus. Vê bem o quanto podes fazer por eles, por esses companheiros que se encontram na retaguarda, pedindo ajuda e consolo. Quando começares a perceber maus pensamentos em tua cabeça, não deves orar para expulsar os que estão emitindo as ideias maléficas. Não deves orar? Não deves orar para expulsar os que estão emitindo as ideias maléficas. Olha a quebra de padrão, hein? Agora ele vai dar aqui a definição. Ora para eles e passa. Daquela hora em diante é desejar e a fazer o bem a eles. É o exemplozinho do Chico. Dessa forma, estás cooperando para as mudanças de ideias dos que pensam desordenadamente. Em muitos casos, inimigos invisíveis passam a ser companheiros de jornada,
no grande amor que transforma e que eleva. E ele finaliza assim: o melhor meio de ajudar a quem não sabe pensar é dar-lhe o exemplo das qualidades nobres pela vivência dia a dia. Que coisa linda. Cara, um soco no estômago que agora aí com a liçãozinha aí. Com todas as lições. Ô Carlos, isso aí, eu estou vivendo um momento desse aí, de conflito disso daí, mas eu estou andando um passo antes. Eu estou fazendo um passo antes. Passa à frente. Não te traumatizou, Lucas? Irmã, pega sua irmã. Tá lá dormindo. Papai e mamãe estão dormindo também? Então tá, vai. Eu venho aqui sozinho. Então senta lá, senta lá. Senta aqui. Tá lá, cuidado com isso. Aí, vai. Eu acho que a gente chegou no término da reunião da manhã de hoje, né? Esse ano das horas, né? O primeiro livro foi ótimo, foi excelente, né? A gente, cara, nós temos que pegar o hábito de ler mais esses livros aí, né? Inclusive nos nossos estudos aí, essa leitura sequencial do livro dos Espíritos, do livro dos Médicos, vamos ver se a gente na próxima etapa a gente já traz essas obras, Carlos, para cá, né? Levamos para essa discussão sem abrir mão da reunião mediúnica, ele sabe, da parte da mediúnica. O que tu ia falar? O que eu ia falar era o seguinte: esse livro que eu trago, não precisava ser eu trazendo. Poderia ser qualquer um, mano. É olhar e ver assim, qual é o tema do livro dos Espíritos, estudar ali e ver qual é a mensagem, sabe? Fundamental. Sabe qual é a mensagem fundamental que eu procurei? Discernimento. Eu falei, eu li aquilo e falei, discernimento. Essa é a mensagem. E fui procurando. A gente podia propor o seguinte: vamos ler esse livro, fazer um rodízio com eles, cada um de nós lê, né? Ele tem que providenciar para o Erlei, é o livro, o áudio dos livros, né? Para ele poder ler também. E a partir daí, né, as páginas que a gente for lendo, a gente vai trazendo no sábado para a gente O Erlei, ele se auto-sabota. O Erlei joga contra o patrimônio dele. Quando ele teve a indelicadeza, vou contar, já sabe que eu não sou baú, né, velho? Ele teve a indelicadeza de aí sair aqui do centro, parar ali, eu levar a namorada dele em casa, ele não ir junto. Ele achou isso uma coisa normal. Eu achei aquilo tão simples. Não tão simples, mas ela achou uma violência. Uma violência. Ela achou uma violência. E eu falei, aí eu fui, não, que isso é coisa de homem, né? Homem é insensível mesmo. Tá de boa cara dele? O homem não é romântico, mas é coisa do Erlei, ele está nesse estágio. Mal eu cheguei em casa, o telefone tocou. Então, pronto, não deu. Agora eu entendi o que ele está falando ali. Aí é que tá, ela também joga contra o patrimônio dela. Ela, com medo de perder a joia que ela acha que é um tesouro, ela ainda deu mais orgulho e vaidade por ele. Mas eu, por exemplo, fiz aquilo que era Eu estou vendo uma coisa Vamos continuar esse papo. eu estou vendo uma coisa aqui. Como é que a espiritualidade age, né, cara? Vem sozinho. Você nem chama, vem sozinho. Vamos lá, gente, vamos encerrar aqui essa parte. Né? Eu vou colocar aqui o hino a Bezerra de Menezes, mas instrumental, tá? E cada um faz a sua mentalização como é normal. Quem pede, pede. Quem agradece, agradece. É de cada um de nós, né? O que está dentro da gente. Luquinha também agora vai ficar quietinho, vai pensar em Papai do Céu, né, Luquinha? Ó, tu já sabe como é que é, né? Inclusive que possamos vibrar em favor da namorada do Erlei, que está fazendo uma cirurgia, né? Provavelmente Esse momento respondeu. mesmo. Isso.
encerrando essa primeira parte da reunião, expressando a nossa gratidão à espiritualidade que esteve presente, àqueles que organizaram, né, a reunião da manhã de hoje, os desencarnados e o nosso amigo Carlos, que teve a felicidade, né, de trazer esse livro maravilhoso com esse tema tão importante. Nos lembremos ao final aí a recomendação do Miramês, né, que a gente possa ter um olhar diferenciado para os menos favorecidos e que possamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance, lembrando que estamos fazendo por nós mesmos. Então assim está encerrada a reunião na sua primeira parte, né? Vamos ao nosso cabeça. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa
e nosso de todos nós. Bendito sejas que ouviu nossa voz.